Protagonismo cidadão, o governo é você, especial com o ex-ministro Abraham Weintraub. Entrando no ano em que nós teremos eleições nacionais, a primeira grande eleição após a crise da pandemia internacional, é fato de que a nossa sociedade nunca discutiu tanto temas como liberdade de expressão, guerra cultural e tecnológica e globalismo. Afinal, será que nós estamos realmente vivendo diante de uma crise absolutista do Estado sobre nós? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E se você quer saber mais sobre isso, fica conosco. É só um minuto e eu aguardo você. Até já. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, nossa parceria com o Jornal Diário do Litoral, toda segunda-feira, para falar hoje sobre o especial Protagonismo Cidadão. O governo é você? Me acompanha no estúdio um novo comentarista no nosso quadro, o Carlos Paz, que é analista tributário e também foi assessor do ex-ministro Mangabeira Unger. Tudo bem, Carlos? Como é que você está? Tudo bem, Sérgio. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a Abraham Weintraub. Eu queria deixar uma mensagem, assim, que estamos na presença do ex-ministro da Educação, né? E rápida no início, assim, que para a cidade, para a nossa cidade, é muito importante a sua presença aqui, porque nós tivemos aqui, nos áureos tempos, eu sou nascido aqui, uma educação de primeira no ensino público. E nós perdemos isso com o decorrer do tempo, né? É isso aí. O Carlos já fez até o favor de antecipar a apresentação do ex-ministro. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Ministro, prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Já fizemos uma entrevista com o senhor dos Estados Unidos pelo vídeo. Agora podemos recebê-lo para falar do protagonismo cidadão, se o governo pode ou não sermos nós diretamente. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado também, Carlos. É um prazer estar aqui e estou à disposição. Vocês que me digam como vocês querem conduzir, perguntas que vocês querem fazer. Estou à disposição. Me permita chamá-lo assim, ministro. Eu quero, Abraão, eu quero começar. Abraão é mais fácil. Eu quero. Não é tão fácil. É como falou Abraham, né? Cada um fala de um jeito. Eu atendo de qualquer jeito. Pode assobiar que eu. É verdade. Eu quero começar falando de uma coisa que eu acho que pode desenvolver toda essa entrevista, né? Na verdade, nós estamos... Qual é a sua visão diante dessa afirmativa de alguns pensadores sobre o momento político no Brasil e no mundo? Nós estamos vivendo diante de um absolutismo estatal em nossas vidas? Eu acredito que existem alguns movimentos totalitários que estão aumentando e estão cerceando as liberdades individuais e das famílias. Então, está correta a análise. Nós estamos vivendo um período sombrio no mundo ocidental e isso está num crescente. Ainda não foi interrompido o cerceamento das liberdades, da prevalência da família no processo decisório. Nós estamos virando frangos numa granja. Sim, eu tenho essa visão. Carlos. Abraão, essa questão, né, do absolutismo que a gente vem sentindo diz muito respeito às instituições de governo. Por exemplo, esse instituto do fake news, né, que, na verdade, nem está dentro da nossa reserva legal, né, que está sendo imposta, e que a gente acaba, quer dizer, em geral, né, as pessoas acabam tendo medo de falar, né, de exteriorizar as suas ideias, né. O que o senhor pensa desse aparelhamento que nós temos hoje nas nossas instituições? Eu digo em geral, não só judiciário, né, executivo e tudo isso. É um dos vértices desse grande movimento. Então, quando a gente olha, isso não está ocorrendo. Se você quiser, eu posso passar a minha visão do que é esse movimento. Talvez assim
a gente possa entender todos esses prismas diferentes que estão caminhando na mesma direção. Posso? Sim, lógico. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes não entendem o que é, né, o posicionamento ideológico político de cada pessoa. Eu sou conservador. O que o conservador acredita? Ele acredita na primazia do indivíduo e da família como a obra principal, como a principal unidade a ser defendida. Não existe nada mais importante do que o indivíduo da família. Isso está baseado na Bíblia, que são, mesmo não acreditando em Deus, né, o mundo ocidental é baseado em 2 pilares. Ele é no pensamento científico greco-romano, principalmente a linha aristotélica, e depois São Tomás de Aquino, a linha tomista, que é a inferência estatística, que é se A igual a B, B igual a C, então A igual a C. Pensamento lógico. E o segundo, em valores bíblicos. Nós não pensamos como o pessoal em Israel há 3.000, 2.000 anos atrás. Nós temos os mesmos valores, em tese. Temos os mesmos valores. Nós pensamos como greco-romanos, mas a gente não aceita o comportamento, ou nós não temos a visão do herói greco-romano. Se quiser, eu posso até desenvolver um pouco mais nisso. O herói greco-romano, ele fazia algo por si. Então Hércules ia lá e fazia os trabalhos para ele, para a glória dele. Teseu roubava o velocinho de ouro por ele. Isso já é uma referência. O maior herói do pensamento judaico-cristão é quem se sacrifica pelos outros, pelo bem dos outros. Falando aqui de Jesus. Mas é isso que você vê no cinema do mundo ocidental. O herói é quem dá a vida, se sacrifica pelos outros. Enquanto no greco-romano é a glória. Outra característica é o livre-arbítrio. No greco-romano, você não tinha o livre-arbítrio. Se os deuses falassem, o oráculo falasse, você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Você podia dar a volta ao mundo, você ia cair nisso e ia casar com a mãe e ia matar o seu pai, Édipo. Mas tem vários outros, como Cassandra, como vários outros, né, episódios como esse. Já no judaico-cristão, você é senhor do seu destino. Deus abre caminhos, mas você escolhe. Você quer ir para o caminho A, B ou C. Então, dito isso, o que eu vejo? A gente está tendo a desconstrução do modelo do mundo ocidental, baseado no livre-arbítrio do indivíduo, da família, do pensamento racional. Quem está desconstruindo isso são movimentos totalitários. Eu vou desenvolver um pouco mais, só para fechar, porque o indivíduo, veja, não porque o mundo ocidental foi assim, eu acho que o mundo ocidental tem 1000 defeitos, só que é o que tem de melhor na história da humanidade. Eu não quero que os meus filhos cresçam em um ambiente diferente do mundo ocidental. Não consigo imaginar um exemplo, tem machismo, tudo bem, mas é a sociedade que dá mais oportunidade para as minhas filhas serem livres, independentes e buscarem a felicidade. Voltando. Por que é tão importante, está tão caracterizado no judaico-cristão a família? Porque a gente é a maior obra, nós somos a maior obra de Deus. Deus fez o homem do barro à sua semelhança. Então, Deus fez tudo, mas nós somos a maior obra de Deus. E da costela de Adão fez Eva. Então, a família é a maior obra de Deus. O Estado é feito pela mão do homem. O Estado, que é tijolo, o Estado é isso. Tijolo, barro, cimento. Ele não pode, que é feito pela mão do homem, não pode estar acima da família. O Estado, ele é um instrumento que é capturado por alguém para fazer alguma coisa. Do modo geral, quando você dá essa margem, o Estado é capturado por um malandro, uma pessoa má, ou por um sábio, entre aspas, e esse sábio vai o quê? Oprimir os indivíduos para eles se comportarem como o cara que está no topo do Estado vai querer fazer. A base de uma sociedade livre, de uma sociedade que tem mais felicidade, mais riqueza, é onde tem muita classe média, onde você não tem uma grande concentração do poder econômico, político, jurídico, cultural, onde há uma distribuição e onde há um grupo muito pequeno de excluídos. Quem falou isso foi Aristóteles há 2.500 anos atrás, quando ele pega todas as cidades que tinham no Mediterrâneo, 300 cidades gregas espalhadas pelo Mediterrâneo, e analisa uma por uma, ele faz um mapeamento das constituições e descreve. A democracia, a república, no caso é a república, né? Que república, isso é, todo mundo tem direitos que não vão ser alucinados mesmo pela maioria. E ele mostra, né, entre outros, Atenas, onde você tem a classe média que consegue se armar, comprar
o óplo, né, a Revolução Hoplita, compra o escudo, a lança, o capacete e o elmo, e aí eles conseguem lutar juntos pela liberdade das famílias. Porque se você lutar só pela liberdade da sua família, você facilmente vai ser oprimido por um grupo que vai se estruturar. E aí vem a percepção, o Estado é algo tão ruim, mas tão ruim para a liberdade das famílias individuais, na busca da felicidade, que a gente precisa ter um Estado sob controle de todos nós, para que não apareça outro Estado para nos oprimir. Que foi exatamente o que aconteceu na Grécia. Eles se uniram nessa figura para enfrentar o que? A dominação que veio dos persas. Abraham, dentro desse contexto, você explicou de uma maneira muito brilhante, a grande dificuldade no contraponto é quando alguém argumenta de que não teria cabimento de que houvesse uma teoria conspiratória global que tivesse algum ganho com esse tipo de avanço estatal sobre a vida das pessoas, sobre os indivíduos e sobre as famílias. Ou seja, as pessoas não conseguem identificar, dar nome ao sujeito ativo que teria algum ganho com isso. Como é que você desconstrói esse argumento para que isso não seja enquadrado na chamada teoria da conspiração? Eu não peço para ninguém acreditar em mim, eu peço apenas para as pessoas entrarem na internet e verificarem. Não é pedir muito. Não confie em mim, acredite nos seus olhos. Entra lá, eu li o Capital inteiro, aquele catatal monstruoso. Então, se você comparar o comunismo com o vírus, o comunismo foi um movimento, é um movimento, né, que foi criado, já tem, antes disso já tinha um proto-comunismo, que é o positivismo, que vem o Rousseau do Bom Selvagem, ninguém é malvado, porque no pensamento conservador o homem tem coisas boas e más dentro dela e o nosso livre-arbítrio escolhe, então você é responsável pelas suas decisões. No caso do comunismo, o Estado é mais importante, o partido é mais importante e a família entra como... Aliás, o Karl Marx ele era contra a família, ele falava várias vezes, você tem que destruir a família porque no limite os pais querem o melhor para os filhos e não o que é melhor para o Estado e para o partido, que é controlado por um grupo, e aí sim, de indivíduos e de famílias, esse que é o mais impressionante. Então, quando você pega o comunismo, ele começa como um movimento contra a civilização ocidental que quebra a religião, o judaico-cristã, a Bíblia, e quebra, em parte, o pensamento científico. Não totalmente, porque ele se apresenta como algo com rigor científico. Essa primeira cepa de vírus comunista, essa primeira onda, como é que ela era? Era longe. Era na fábrica, os funcionários da fábrica se organizavam, tinha alguém lá que falou, vamos fazer um sindicato, vamos fazer greve, vamos tomar as fábricas, ou os marinheiros se rebelavam contra os oficiais para tomar o navio, eles se uniam para pegar em armas e faziam a revolução do proletariado, a ditadura do proletariado. Só que isso não deu certo. Por quê? Porque havia um planejamento central. A economia não rodava bem, com um cara decidindo o que cada um ia consumir, produzir, não funcionou. O que aconteceu? Veio uma segunda onda, mais próxima de você, porque antes, essa primeira onda ficava longe, ficava na fábrica, na praça, nos navios. A segunda onda veio Gramsci. Vamos devagarzinho, o italiano, vamos devagarzinho, vamos passando os valores, vamos mudando aqui os conceitos judaico-cristãos e a gente vai minar tudo isso. Como é essa segunda onda? Sem porrada, sem revolução, tomem as escolas, tomem os cinemas, tomem os teatros. É que eu quero chamar a atenção para uma coisa para quem está acompanhando consiga acompanhar o teu raciocínio. Quem ganharia com isso? Que é o argumento de quem tenta desconstruir isso. Esse Gramsci, vamos falar a língua, né? Esse cara aí, esse tal de Gramsci que todo mundo fala aí, ele pensou isso lá 100 anos atrás, estava preso. E aí alguém ou um grupo assimilou essa ideia fantástica de dominação do mundo. Esse é o argumento de quem contrapõe. Quem ganharia com isso? Você tem famílias específicas. Perfeito. Você tem famílias específicas que controlam o movimento há gerações. Você tem o cara, com a internet hoje é fácil de checar. O Lindenberg Faria, o avô dele já era um figurão do movimento comunista. O Tarso Genro já era o bisavô Você quer dizer que as famílias oligárquicas é que se beneficiam desse tipo de ideia? Deixa eu separar aqui. Então o que acontece? Pensa numa religião sem Deus, uma religião profana, onde existem linhas de famílias que são clericais. O topo dessa religião profana que é o comunismo.
E essa religião vai se espalhando pelo mundo e em cada país você vai formando famílias que têm um maior controle. Se você já conversou com um cara de esquerda tradicional, ele é extremamente arrogante e quer saber seu pedigree. Não sei se você já viu. E quando ele começa assim, você começa a discordar, ele fala, vai estudar, vai estudar. Pô, eu já estudei pra caramba, sei um monte. Então, assim, essa segunda onda foi mais perigosa. E isso vem vem evoluindo. Eles vão adaptando, vão se reinventando, como se fosse um vírus mesmo, para tentar dominar. E eu vou chegar numa curiosidade, por que o comunismo, o socialismo é parecido com o fascismo e o nazismo? Porque, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Essa segunda onda, ela tem a ver com a parte cultural. Ela entra na sua sala pelas novelas da Rede Globo. Então chegou muito mais perto. Antes estava lá na fábrica, agora está na sua sala. Ela entra pela sua porta do seu filho que volta da escola cheio de ideia errada. Essa segunda onda é muito mais perigosa que a primeira. Só que chegou a terceira onda, e essa é, assim, terrível, é demoníaca, que é a escola de Frankfurt. O pessoal fugiu da Alemanha, os comunistas fugiram da Alemanha para os Estados Unidos, e lá eles criaram a terceira onda, a terceira cepa. Como é que é essa terceira cepa? Ela desconstrói você como indivíduo, sua família te quebra suas referências e quer o quê? Entrar dentro de você. Então, desde coisas mais simples como, o seu cachorro não é seu cachorro, você não é dono do seu cachorro, você é tutor do seu cachorro. Você não pode comer carne. Você, que é homem, você é um estuprador. Eu não sou estuprador, nunca estuprei ninguém, mas você é um potencial estuprador. E você, que é branco, você é racista. Pô, mas minha avó era negra. Não interessa, você é racista. Mas, Abraham, você não pode usar as palavras, você não pode pensar, você não pode escrever. Dentro. O seu filho não é seu filho, é filho. E eu vou decidir qual é o sexo do seu filho. E se você não me obedecer, dando vacina ou não deixando eu decidir por você a orientação sexual do seu filho, eu vou tirar a guarda do seu filho porque não é seu filho, é nosso. O Estado tem esse direito. O Estado é um instrumento. Ele está falando, eu que controlo o Estado, vou usar o instrumento do Estado para te escravizar. Essa terceira onda, ela está aqui, ó. A gente leva um soco. Pô, racista, eu? Homofóbico? Estuprador, tá louco? Nazista, me chamaram já de nazista. Pô, tá louco? Papo de maluco. Então, essa é a terceira onda. E Abraham, essa polarização às vezes acontece até em grupo de amigos hoje, né? Que está difícil um diálogo, né, de política e tal. Mas se você está mais ou menos dizendo, e eu concordo com você em grande parte, que nós vivemos hoje um estado de homens, não de leis. Quer dizer, os oligopólios políticos e principalmente econômicos, né, unidos, né, administraram através de uma política partidária inexistente, né, de um conglomerado de partidos e de um aparelhamento das nossas organizações de Estado, vem administrando o Brasil dessa forma. Ótimo. Qual é a solução? Eu posso, antes de fazer a solução, apresentar o diagnóstico do porquê chegamos aqui? Sim. O que aconteceu? O comunismo, originalmente, era economia planificada e não roda, porque simplesmente é impossível funcionar. Isso já estava previsto pela escola austríaca, inclusive. Antes já falava, não vai dar certo porque é planejamento central. Existia um outro movimento, dois outros movimentos totalitários, que tinham, sim, a presença forte do Estado misturado com o partido, o movimento político, controlado por alguns indivíduos, fascismo e nazismo. E eles, do ponto de vista econômico, tiveram muito mais sucesso do que os comunistas. Por quê? Eles não centralizaram a economia como um todo. Eles fizeram o quê? Grandes conglomerados, os campeões nacionais. Então, os nazistas ou os fascistas escolhiam algumas famílias que eram próximas das famílias com o poder político hegemônico para dar contratos, dar vantagens para eles dominarem setores inteiros da economia. Então você tem os Porsche, que fizeram a Volkswagen, você tem a BASF, os Thyssen e os Krupp, você tem família, você pega cada uma dos grandes conglomerados, a BMW, as pessoas não sabem, é o enteado do Goebbels. A família, ele sobreviveu, os filhos do Goebbels morreram, mas do primeiro casamento, a esposa do Goebbels tinha um janjão, né? Veio com um brasilino, né? Veio com um filho, um enteado. E esse enteado sobreviveu e a família que hoje controla a BMW é dele. Só que essa turma não quer mais papo com a política, está fora. Mas o modelo é esse. O que aconteceu pelo mundo? Com o fracasso dos países
de planejamento central? Rússia, China, o que aconteceu? Acabou migrando para isso. Eles escolheram algumas pessoas, algumas famílias para tocar grandes conglomerados econômicos com monopólios e oligopólios. Relacionamento próximo do partido ou do poder, e isso vai misturando concentração de poder econômico, político, cultural. Eu chego no cultural, que é importante. O que acaba acontecendo? A gente está migrando dos dois extremos, do planejamento central ou de economias livres, para oligopolização, monopolização, tudo isso permeado por uma cultura marxista onde o indivíduo vai perdendo força, a família vai perdendo força e você vai tendo o quê? Você está se transformando numa engrenagem, um frango numa granja. Qual é o ponto? É voltar meio que para um feudalismo. Nós somos servos, nossas famílias não são nossas famílias, ou escravos, e você tem algumas famílias no topo que controlam tudo. Aonde? Como eles controlam tudo? Se eu tenho o campeão nacional da carne, hoje a gente tem o campeão nacional do frango, só tem um produtor de frango. Tenho 3 bancos no Brasil. Quando eu comecei no mercado, tinham 60. Supermercado, chocolate, lasanha congelada, cerveja. Desculpe te interromper. E o capital se protege, né? Porque esses campeões, eles são sempre subsidiados, né? Por processos de CRA e tal, na Bolsa de Valores, onde pessoas que têm o capital também sempre subsidiam. Não foi assim que surgiu esses grandes conglomerados. Não, eles surgiram naquela história lá atrás. Veja se você concorda comigo, é importante a gente colocar. Eles surgiram naquela história lá atrás, onde o Brasil afirmava que o petróleo era nosso. E agora eu pergunto para você, a agricultura é nossa? Então, eu tenho uma visão assim, o Getúlio Vargas era um fascista, admirador do Mussolini. Depois, quando a Segunda Guerra, os ídolos dele caem, ele volta, mas volta como o pai dos pobres, com uma pegada de esquerda. Mas ele era totalitário, era para mim um fascínio, o Getúlio Vargas. Ele tinha essa característica, mas o movimento que eu estou descrevendo o monopólio e o oligopólio, ele não pertence ao Estado, não é uma estatal. Ele pertence a uma família. É isso que está acontecendo. Como surge isso? Não surge no mercado financeiro, surge no BNDES. Surge com isenção tributária e com a autorização do CAD. Capitalismo não é monopólio e oligopólio. Ou surge no Congresso Nacional, com as bancadas, que, por exemplo, nomeiam grandes conglomerados de agricultura para administrar o DENIT e outros órgãos que fazem a logística que beneficia só determinados grupos e tal, que hoje negociam com a China diretamente. Então, por isso que eu digo, o agro é pop, o agro é nosso, na minha opinião, não é mais. Agora, isso é um problema de governança e um problema tributário também no país, né? As reformas estruturantes, elas não vieram, é compreensível, pandemia, toda a dificuldade de um Congresso, o Senado com Alcolumbre, Maia, toda essa dificuldade, a expectativa que a gente tinha desse governo das reformas estruturantes, que seria a reforma tributária e administrativa, não aconteceram, né? Você acha que ainda há tempo para isso agora, nesse momento? Então, eu comecei o contato com o presidente Bolsonaro em 2017, começo de 2017, porque o meu irmão é um dos maiores especialistas de previdência. A gente tinha uma proposta de previdência mais moderna do que foi no final aprovada. Eu lembro, ela era mais abrangente, era muito mais ampla. Porque tinha o quê? Tinha isenção tributária para a classe média poder ter sua poupança. Eu vou deixar de pagar imposto para fazer poupança de previdência individual, privada, complementar. Ou, na previdência básica, você tinha o que? Aposentadoria fásica. O que é? Eu vou passar nos próximos 2 anos por um processo de transição. Eu vou para o interior fazer horta orgânica, vou deixar de ser motorista de caminhão. E nesse período eu poderia sacar R$600 da minha conta de previdência. Só que isso sem impacto fiscal, tudo dentro do modelo. As duas caíram por razões específicas, o Rodrigo Maia teve um papel muito forte em derrubar essas duas coisas, mas o cerne fiscal e técnico da Previdência foi preservado. Então hoje o Brasil não está numa situação explosiva fiscal, o câmbio não foi para 20, a gente conseguiu pagar o auxílio por causa da reforma que foi passada, uma reforma constitucional com 308 votos a favor, 2 turnos e também no Senado. A gente conseguiu passar. Não somente isso, a gente também aprovou aí um projeto de lei que estava há muitos anos parado, Banco Central Independente, que foi uma das primeiras coisas que eu sugeri para o presidente Bolsonaro para mudar a percepção que o mercado tinha dele. Estava abandonado o Banco Central Independente. Quando ele encampou, as pessoas falaram, nossa, ele é uma pessoa
que vai respeitar as regras, vai querer avançar na linha da economia. Abra, nessa linha que o Carlos falou, sobre o que fazer, como desconstruir isso, a gente tem apostado aqui nessa questão cultural, né? Falei isso para você antes de a gente começar o programa. Acho que você tem feito muito isso. A gente viu aí o Olavo falecer agora há pouco, deixou aí, sei lá, milhares de alunos, alguns até expoentes, né, figuras importantes que têm procurado preservar uma série de mensagens que o Olavo passou nos cursos e nos livros que ele escreveu. Na tua visão, é fundamental também esse aspecto cultural para que as pessoas possam sentir que estão contribuindo para esse processo de mudança? E completando a pergunta, né, vocês estavam falando agora sobre esse problema do Congresso. A gente tem muito poder concentrado em Brasília e as grandes questões nacionais ainda estão lá, e a gente vê o cidadão muito pouca perspectiva de participar da mudança. Então, para a gente construir o federalismo de fato, é fundamental passarmos por educação. E qual é o tempo que você enxerga se nós conseguirmos avançar com essa transformação cultural? Eu não acho que seja só educação, é valores. Ensino é você aprender a ler e escrever, um ofício, são duas coisas diferentes. A gente não precisa passar valores, a gente precisa resgatar os valores. As pessoas precisam lembrar do básico, back to basics. O que é isso? Qual foi a parte que essa tigrada não entendeu do 7º mandamento? Não matarás. Pô, não matarás, não roubarás, perdão. Qual foi a parte que eles não entenderam do mandamento básico? Não roubarás. Ou não mentirá, né? Não fará falso testemunho. Então, veja, a gente precisa resgatar coisas básicas. Você não precisa acreditar em Deus. Se você aceita que o mundo ocidental... Mas eu acredito, viu? Tudo bem, eu também acredito, mas eu acho que nós conservadores precisamos o quê? Abrir o leque. Homossexual. Na Bíblia está escrito que tem que matar, no Velho Testamento. Depois Jesus vai... Então, do ponto de vista filosófico, não é para matar, vai e não peque mais. Mas eu não sou líder religioso e todo mundo é pecador. Então, assim, existem pecados não aceitáveis, como sexualizar a criança, ali você não tem o que discutir. E existe coisa que é individual. Estou fazendo mal para mim mesmo e eu não sou líder religioso, eu não tenho que absolver nem condenar uma pessoa que está fazendo algo para ela mesma. Mas você concorda que essas questões sociais, aliás, históricas na humanidade, elas acabam se gerenciando dentro da própria sociedade? Que hoje o grande problema é que a sociedade perdeu o poder de diversas coisas, de transitar com o carro por causa da indústria da multa, o processo de educação fiscal, por exemplo. Não adianta você ter um processo de educação fiscal se você não tem uma reforma tributária. Nós temos hoje uma questão fiscal totalmente nociva ao desenvolvimento. Você tem 97% quase dos empresários com endividado. Então, a educação da família, a educação, tudo, a vida em sociedade, ela é gerenciada através da economia. E a economia hoje não está nas nossas mãos. A gente foi escravizado e, veja, no próprio linguajar, tutor, carne, linguagem neutra ou sociedade. Quem criou a sociedade, essa coisa malvada que nos escraviza? Quem criou? Rousseau, o bom selvagem. As pessoas são boas, o Champinha é bom. Ele é o vítima da sociedade, é o vítima social. Foi a sociedade que o corrompeu. O bom selvagem, o índio aqui, vivia em paz. E não é verdade, o índio aqui praticava canibalismo. Se você ler qualquer livro aqui, do Hans Staten, aqui perto, em Bertioga, ele estava lá, foi capturado e não foi devorado por pouco. Era um Deus nos acuda. A criança nascia meio diferente, enterrava a bichinha viva, a criancinha viva. Então, assim, o conservador sabe, tem coisas boas e más dentro do ser humano. E os valores que estão na Bíblia levam para uma direção que eu acredito ser melhor do que a barbárie plena. Conceitos como compaixão, perdão, amor, respeito ao próximo não são universais. Eles estão muito presentes no mundo ocidental, mas eu te apresento um monte de outras culturas que não têm isso. Então, a primeira coisa, sociedade é como o Estado, é inerte. Alguém se apoderou, alguém pegou, capturou essa linguagem, esse termo, poder, está na mão deles, e eles usam essa coisa fictícia, tipo, a Rede Globo é malvada, a Rede Globo é um pedaço de um prédio. Eu não vou bater no prédio. Eu tenho que saber quem é o dono da Rede Globo. São os irmãos Marinho. Os irmãos Marinho, na minha opinião,
foram extremamente nefastos, ruins para o Brasil. Há 30 anos eles estão veiculando coisas muito ruins para o Brasil, para as nossas famílias. Eu não tenho como brigar com a Folha é um prédio. Eu tenho que falar, olha, a família Frias é extremamente... Vocês não são, eles são filiados à Globo. Então, mas foi esse aspecto cultural que eu falei. Você puxou para a educação, mas a questão que eu te coloquei era o aspecto cultural, que você acabou não respondendo. Desculpa, perdão. Eu falei sobre cultura, porque eu entendo que cultura é esse caldo, esse conjunto de coisas, né? Valores. Você está correto. Tradições então, e valores. Exatamente. Então, quando a gente perde essa referência cultural, a gente vai ter dificuldade de entender que cada indivíduo e família refazendo as suas práticas, a gente pode refazer essa nação. E a pergunta que eu fiz... Que é muito boa, e eu peço perdão... Que eu não tive a tua resposta, é quanto tempo a gente consegue recuperar isso, trazendo esses valores na prática, para que as pessoas entendam que o país é produto desse... A tua pergunta é muito bacana. Pelo seguinte, eu vou dar primeiro o exemplo de um discurso totalitário. Nunca antes na história desse país foi tão bom. Está nos livros do George Orwell. Nunca foi tão bom, nunca produzimos tanto. Não existia nada antes de mim. Agora é bom. Você quebra o passado. O conservador reconhece os erros, muda e mantém as coisas boas. Quer replicar. Eu acho que já Ele não partiu do nada, né? A ancestralidade dele construiu o que ele tem até então, aqui. Por exemplo, na minha família, do parte de pai, parte de mãe, tem coisas boas e ruins. Eu tento preservar as coisas boas e corrigir as coisas ruins. Eu vou ficar feliz se meu filho for homossexual? Não vou ficar. Mas eu vou continuar amando? Vou. Por quê? Porque infinito menos um balde d'água, o oceano menos um balde d'água continua sendo oceano. Mas, se puder, eu prefiro que ele seja como foi nas gerações anteriores, que eu saiba não tem homossexual. Mãe solteira também não tem. Eu não quero que as minhas filhas sejam mães solteiras. E se for, vou continuar amando e vou ajudar a criar o meu neto. Não vai abortar, vamos encarar e tentar evitar que isso se replique. Mas tem mulherengo na minha família, já teve casos, que geram mal-estar, que gera sofrimento ao redor da família. E isso a gente tenta acabar. Isso é ser conservador. Não é falar que é tudo perfeito e vou manter tudo do jeito que está. Você mantém uma linha histórica em evolução, buscando o quê? A felicidade, através do quê? Do livre-arbítrio. Eu escolho o que é melhor para mim e para minha família. Eu não sou escravo, eu sou um homem livre. Esse é o pilar. E como a gente faz isso? Gradualmente, como você falou, no dia a dia, na constante luta, defesa, aprimoramento, ensino, conversa. Por isso que o professor Olavo foi tão importante de trazer linhas de pensamento que estavam muito distantes do Brasil e uma coisa que é nova, a forma do embate intelectual com quem não tem honestidade no debate. Porque quando a gente está debatendo normalmente com um totalitário, ele começa a usar argumentos que são desonestos. Você é um macho opressor, estuprador. Do nada. Você não tem direito a criar o seu filho como mulher, porque não é seu filho, ele é um indivíduo que nós, sociedade, porque é ela, é a pessoa que está falando que vai tirar o seu filho, não é a sociedade que vai tirar, ela está falando, eu tenho o direito de tirar o seu filho. E esse debate precisa ser trazido cada vez mais próximo do que sobrou de classe média. Por que classe média? Por que quem não tem internet, quem está no... Para mim, classe média é quem não está no auxílio emergencial, não está no Bolsa Família, tem internet, tem um ofício, tem um endereço. Não é cara que tem carro. O cara consegue ficar de pé sozinho e ganhar o pão dele para a família dele. Sim. Infelizmente, nós estamos acabando a entrevista. Carlos, vamos ter mais duas para falar de política. Faz a tua sobre política, eu vou fazer a minha. Eu quero falar um pouco sobre tecnologia, né? Porque as pessoas sempre comentam, né, que a internet foi uma revolução, tal, mas foi uma revolução para o bem ou para o mal? Para o bem. Tá, mas me diga uma coisa, se é uma revolução por bem, e, Abraham, você vem nessa tua labuta aí de correr o Brasil de São Paulo e tal, e eu vejo que você vem falando sobre família e, né, sobre a composição de Estado e tudo mais. Mas nós, de uma certa maneira, com todo o mecanismo da internet, nós não temos hoje uma legenda partidária que favoreça, por exemplo, a extrema-direita, né? Todas as legendas, ou a direita, ou o conservadorismo, todas as legendas hoje, na minha opinião, elas são o nascedouro da antidemocracia brasileira. Elas têm dono, é um CNPJ com uma série de benefícios fiscais que não é contribuinte e que não assume os danos econômicos que dão à nação.
né? Então, assim, como é que modifica? Qual é o sistema para modificar essa questão que você fala com tanta competência Obrigado, que muito está gentil. que tá próxima de acontecer? Eu fui tido como um cara polêmico. Mas é polêmico. Minha vida não é polêmica, minha vida é a mais coxinha que tem. A vida, você olha assim, casado, está há 30 anos com a namorada de faculdade dele, trabalhou 18 anos num lugar, 5 anos no outro, professor, nunca matou ninguém, nunca bateu em ninguém, nunca processou ninguém até virar ministro, nunca foi processado. A minha vida era maçante, do ponto de vista assim, tive um desempenho profissional que foi muito bom, acadêmico também, mas a minha vida não tinha nada demais. Por que eu me tornei polêmico? Por falar a verdade. No Brasil, falar a verdade é extremamente polêmico. Tem drogas na universidade. Meu Deus do céu, pô, não, levei um monte de processo. Drogas. Não tem drogas, imagina, não tem, isso não existe. Então, assim, provavelmente tem fraude no Enem, de grana. Não tem. Um monte de processo. Então, ser polêmico é falar a verdade. A verdade é um instrumento assim, Ser mortal. polêmico é não ser hipócrita. Porque a gente só acreditou, a gente só se deixou levar por todo esse esquema pela mentira. Não perder a capacidade de indignação, é isso. Mais do que isso, ter capacidade de ver o que está acontecendo. E com a internet, a gente conseguiu. Eu, antes da internet, eu li no Estadão, o Olavo de Carvalho falar do Foro de São Paulo. Eu falei, não, imagina, um grupo se reúne para acabar com a soberania de países, isso é ilegal. E tem Farc junto, que é narcotráfico. Não é possível. E era verdade. Você tem o Lula admitindo isso. Então, veja, a verdade, a internet, é um instrumento que pode ser usada para o mal ou para o bem. Mas a verdade é muito forte. Se a gente ainda tiver liberdade, com a verdade a gente ganha o jogo. Foi construído todo um arcabouço de mentira. Por que eu incomodo tanto? Eu sou Abrãozinho, tenho um irmão, meu irmão Arthurzinho, olha só. Por que a gente incomoda? Tem um grupo, está crescendo esse grupo de uma forma vertiginosa. É verdade. Quando a gente fala a verdade, eles ficam apavorados. Apavorados. O mecanismo todo, o Teatro das Tesouras, imagina o Alckmin. Não tem nada a ver o PSDB com o PT. Não, o Alckmin está aí de mão dada e o Fernando Henrique de mão dada com o Lula. Lógico que tinha tudo a ver. Agora eu tenho uma novidade boa para te contar. Né? Mas eu tenho uma novidade boa para te contar. A gente já tem um partido aqui no Brasil que vai acolher a gente, os conservadores. Porta aberta, o que a gente precisar já existe. Não é do Centrão, não tem corrupto na parada, não tem grana, fundão, não tem nada. Tem a legenda, tem o CNPJ, a gente consegue fazer. E essa andança pelo Brasil, e principalmente começando aqui no estado de São Paulo, é para mobilizar as pessoas, despertar as lideranças regionais para a gente se mobilizar. E juntos, como foi feito na Grécia Antiga, juntos, cerrando fileiras, a gente lutar pela liberdade das nossas famílias, porque do outro lado é um grupo pequeno de pessoas e um monte de escravos, como foi com a peça. Estava falando, a gente está encerrando falando de política, mas eu quero lembrar um diálogo que eu tive com um amigo esses dias. A gente falava de todas as possibilidades conspiratórias ou até fantásticas que a gente escuta quando as pessoas tentam contra-argumentar o que está sendo dito aqui. Eu comentei com ele o seguinte, né? Se a gente acordasse de uma balada, uma festa, de um porre, e alguém falasse, olha, isso em 2000, né? Em 11 de setembro, 2 aviões bateram nas torres do World Trade Center, acho que a gente ia voltar para cá e falar, não, é um pesadelo, eu estou dormindo, isso não é verdade. Falei, você não sentiria isso? Ele falou, eu sentiria isso. Falei, era algo tão difícil. É a mesma coisa, a realidade da era tão pandemia, surreal, né? Que era difícil acreditar. E isso poderia não ter ocorrido, né? O avião que se chocaria com o Pentágono, esse atentado conseguiu ser impedido. E o fato das Torres Gêmeas em Nova York, não. Até que o fato aconteça, muitos de nós negará essa possibilidade, né? Talvez essa iniciativa desse grupo que você está liderando venha numa linha de mostrar para as pessoas que aquilo que nós estamos enxergando no horizonte ou até denunciando está na iminência de acontecer, independentemente de resultado eleitoral ou não. A gente chama isso de capital político. A tua ideia com esse movimento é fortalecer o capital político que você consolidou nesses anos para que, de alguma forma, isso possa servir de resposta para esse avanço? Se esse movimento não ficar de pé sem a minha presença, eu perdi todo o movimento, todo o esforço. O que eu busco é criar exatamente a resistência. É criar uma resistência
de pessoas livres que, caso eu caia, me matem. Veja, não falta ameaça, inclusive para os meus filhos. Isso está documentado no YouTube, vieram com tudo. Que a gente consiga despertar lideranças por todas As pessoas as podem regiões. matar o homem, mas Então, não matam as suas ideias, né? Eu não quero Voltando. morrer, eu não tenho, Sim, eu não claro, tenho vocação nenhuma para morte. Claro, né? Mas veja, também não queremos isso. se um dia eu for calado, se um dia eu sumir, o despertar tem que acontecer, como foi com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho abriu a porteira, não tem mais volta. O próprio, isso que você falou nessa experiência onírica, né? Parece que é um sonho distópico, um grande pesadelo que a gente está tendo. Eu tive a oportunidade, enquanto eu estava nos Estados Unidos, eu morava a 4 horas de carro do professor Olavo. Então eu ia 2 vezes por mês conversar com ele. E, assim, conversas, eu só não filmava, não explorava politicamente, porque eu realmente queria escutá-lo. Eu e o Arthur, eu e o meu irmão. E aí ele falou uma coisa que me chocou, eu já tinha lido, mas ele falou, você pode ver, você prepara a sociedade através de romances, desde a Revolução Francesa, ou mesmo anteriormente, você vai preparando a sociedade através de romances, de peças de ficção, para um movimento que depois vai acontecer. As revoluções antes tinham romances falando delas. Movimentos como a gente viu, por bem e por mal. Por exemplo, quantos filmes saíram sobre um presidente negro nos Estados Unidos antes de ter o Obama? Foi sendo preparado. Ou quantos filmes foram feitos sobre uma pandemia antes da pandemia. Aqui eu não estou falando que vai ter um apocalipse zumbi, evidentemente. Mas eu estou falando que muitas vezes existe sim, no topo, uma preparação cultural para os movimentos que eles querem implantar. E se você notar, infelizmente isso não foi interrompido. Tá se acentuando e a gente precisa alertar as pessoas para se prepararem. Abraham, essa retomada do Estado, né, de uma condição melhor de liberdade econômica, social, ela passa por uma renovação na política, como se diz, um partido novo e tal. Na primeira campanha do Bolsonaro, ele foi um meteoro eletivo. Sim, eu estava lá, né? eu estava no comecinho. Mas ele não teve tempo de escolher seus pares, né? Então ele acabou deixando o Congresso Nacional com algumas figuras que ele não conhecia o procedimento e que acabaram sendo ruins. Eu costumo dizer que é o fenômeno Janaína Pascoal, aqui em São Paulo, que levou um monte de deputado estadual também, e depois aquela estrela luminosa ela foi se apagando e tornou uma realidade. Né? Pensando dessa forma e pensando numa revolução, né, de consciência, de educação e que passa um despertar e que passa pela questão política. E quando passa pela questão política, nós precisamos do mecanismo, que é a questão partidária. Eu costumo dizer, você tem aí os evangélicos ou o PT tem uma outra facção, mas isso tudo se mistura muito na sociedade. Mas quem comanda o processo é o partido político. E a gente vê grandes figuras no Estado hoje, com dependência de conseguir uma legenda que ele possa ideologicamente se acomodar nessa legenda, né? E você acredita que agora, nessa próxima eleição, vai haver uma coerência maior do voto? Ou o Bolsonaro continua sendo esse cometa que vem com uma rabeira enorme e pode trazer muita gente para dentro do Congresso Nacional, para os governos, com muita facilidade, só com o apoio pessoal dele? Eu não estou preocupado com isso. Eu vou tentar fazer o que é certo, independente do resultado. Eu não estou preocupado nisso. Porque, veja, isso daqui para mim eu não costumo falar muito da minha religião, da minha religiosidade, porque eu acho realmente deplorável quando você vê um Haddad, eu esqueci aquela comunista que foi junto com o Haddad lá, se ajoelhar na igreja na véspera da eleição para receber... O Manuel Dávila? Eu acho deplorável isso. Eu não costumo usar o nome de Deus em vão. Mas eu tenho a minha fé. E na minha fé, óbvio, com base em todas as experiências familiares, eu acho que eu já falei em outros episódios, com outras pessoas isso, se quiser eu posso contar aqui também um pouco, mas resumidamente, eu acho que se Deus é generoso com você, se as pessoas são generosas com você, você tem que retribuir igual ou melhor. Você tem que retribuir. Deus foi muito generoso comigo, em todos os aspectos, familiar, profissional, intelectual, físico, saúde. E eu acho que eu tenho que retribuir, de alguma forma. Eu estou tentando.
Espero que eu consiga. Geralmente eu consigo fazer as coisas. Normalmente na minha vida eu tive sucesso. Mas se eu não conseguir, eu vou ter que sair do país. Minha família já está no exterior. Eu vou ficar muito triste do que vai acontecer com o país, mas eu vou colocar a cabeça no travesseiro e eu vou falar, pensar, eu tentei. Muitas vezes eu vejo países que caem, eu vejo os refugiados. Eu não sou um refugiado, eu sou um exilado. Eu saí de avião bem, teve aperto, minha família chorou na noite, tive que esconder eles, segurança privada até mandar para os Estados Unidos. Mas eu não sou um refugiado. Eu saí bem de uma forma, ninguém passou fome, eu fui estuprado na fronteira. Depois tem os asilados, que eu preciso que esse país me receba, porque senão vão me matar no meu país. Eu sou um exilado hoje. Voltei, estou aqui circulando, sobre uma análise de risco administrável. Eu vejo refugiados, às vezes, um monte de homem e poucas mulheres e crianças. Como esses homens não estão lutando pelo país deles? Como é que eles deixaram o país afundar sem lutar? Então, se o Brasil cair, como tantos outros países estão caindo, ou já caíram ou estão caindo, eu, pelo menos, vou me olhar no espelho sem vergonha do que eu vou ver. Agora, você que está aí esperando por alguém para salvar sua família, sabendo do problema, entendendo do problema, você é um covarde. Você deveria ter vergonha de você mesmo. Senado, alguém vai disputar Você o vê Senado? como eu não sou político? Não, mas foi Você vê como eu não sou político? Mas é um discurso, é uma forma de... Não, mas de eu- ser Ele é emocional e ele é importante. Senado, Não, ele é tem alguém? verdadeiro. É bacana você vir falar isso aqui no protagonismo, até porque é o objetivo do programa, né? E abrir o teu coração para que as pessoas entendam o que é essa tua labuta, né? Porque geralmente as pessoas levam só para o lado político. Ah, tá querendo se eleger, ou tá querendo Quero tal. nada. Então é importante você queria declinar isso. Eu estava aqui. querendo morar na minha casa, criar os meus filhos em São Paulo, ir para Bertioga, onde eu tenho um apartamento no verão. Moro bem nos Estados Unidos, moro, mas pior do que eu morava aqui. Sim. Meus filhos passaram por um perrengue danado, minha esposa também. Estou recebendo a mensagem da minha filha falando, papai, estou com saudade, minha esposa. Sim, é um momento, mas por parte de pai, eu sou descendente de pessoas que lutaram pelo país deles e perderam o país deles para o comunismo e para o nazismo. E isso, por parte de mãe, é brasileiro desde sempre. Minha mãe, sou em colégio de freira, brasileiro que chegou aqui em 1500 e misturou com índio e com negro. Por isso que eu sou moreno desse jeito. Mas você não pode perder o seu país. Você não pode perder o seu país. Pode, mas é uma situação horrorosa. É uma Mas você situação está dando somebody love em mim. Qual é o Somebody Love? Eu não costumo fazer isso. Candidatura ao governo do Estado, o Senado, como Eu é que sou um está homem isso? livre. As pessoas têm que obedecer. Eu sou um homem livre. Eu sou o mesmo cara que quando falaram, você não pode apoiar o Bolsonaro, eu falei, eu posso sim, porque eu sou um homem livre. Sim. Todo mundo veio. No mercado financeiro, na iniciativa privada, porque eu tinha atuação, e na universidade. Eu falei, eu sou homem livre, eu faço o que eu quiser. E agora eu falar, eu sou homem livre, eu estou sentado com um grupo, um time que está crescendo todo dia, mais e mais pessoas. O objetivo não é pessoal. Se aparecer outra pessoa com mais capacidade conservadora de fato, comprometida em defender os nossos valores, por favor, meu Deus do céu, a gente vai fazer uma análise e vai ver o potencial. Eu sozinho não faço verão. A gente tem que botar um governador realmente conservador que vai chegar para a polícia militar e falar, acabou essa palhaçada de gastar bilhões e dar R$3.500 para um policial militar. R$3.500 para um policial militar é um crime. Se a gente tiver mais um governador meia-bomba com a polícia, a gente vai perder essa polícia. Mas... Tem estado que a polícia é mafiosa, que te para na rua e fala, me dá o teu relógio. A polícia te assalta. Isso é fato. São Paulo não é A assim. Polícia Civil também Quanto tá com tempo? problema. Quanto tempo? Mais 4 anos de um meia-bomba? Vai dar de novo. Assim, quem vai salvar você de ter uma polícia mafiosa no estado de São Paulo? Conta pra mim. Um cara que vai defender, assim, na frente, acabou a palhaçada em escola, acabou um monte de dúvidas quanto à honestidade no governo. Estado, assim, eu tenho dúvidas, eu tenho receio. Eu não confio no Valdemar da Costa Neto. Tenho direito a mais uma, a última? O tempo já está estourado. Mas Olha, é o rapidinho. seguinte, tem que ter governador, senador, pelo menos uns 10 deputados federais aqui no estado de São Paulo e uns 10 federais respondeu. estaduais. Você não acha que você não acha que essa polarização ela é nociva até para a própria sociedade?
ela é um risco. Eu vejo agora, assim, muito claramente, né? Você vê, a esquerda, quando estava no poder, ela rachou. Ela rachou. E a escolha do Lula pela Dilma foi uma escolha péssima, inclusive mais para ele, né? Muito para ele, acredito eu. Então, assim, você vê figuras, né, que estavam dentro da esquerda que se ausentaram do processo de comando do partido que estava no comando, que era o PT, e os partidos que orbitam ao lado do PT. E isso vem acontecendo, a gente vem vendo agora acontecer na direita. Então, o sistema sempre comanda, ele é o mesmo. A ideologia é que muda, né? O que você acha que, se é possível um dia, a gente acabar com essa polarização e com essa discórdia e reconhecer que existem coisas boas e pessoas diferentes dos dois lados? Você tem fé, você acredita, como um homem de religião, que isso é possível? Por exemplo, eu tive a possibilidade de participar da convenção do Partido da Igreja Universal lá atrás. Participei da convenção e, naquela época, o evangélico ele era contrário à política. Ele não queria que se entrasse na política, por isso veio Mangabeira Unger, Alencar, veio a Parte Laica. Eu estava nesse grupo na época, né? Hoje, eu vejo que o evangélico ele tomou uma força enorme, né? Que são pessoas de bem e pessoas de fé. Mas eu tenho certeza que um religioso ele não gosta de ver essa discórdia, essa polarização que existe no país. Quem cria essa polarização? Será que quando você fala desses grupos, para esses grupos que você cita, não é interessante também a discórdia? Eu não penso assim. Eu vejo como um choque de civilização e certos valores eu não negocio. Eu não negocio. Eu topo sentar e discutir com o PT um projeto. Já fiz isso antes de ser homem público. Eu passei um projeto de lei sobre o fechamento, sobre condomínios e ruas fechadas na cidade de São Paulo, porque tinha um promotor lá que queria abrir tudo. E eu morava num condomínio, ele queria abrir, porque o meu primeiro condomínio, se abrisse ali, ele abria Alphaville. Eu não era um conhecido, fui à Câmara, negociei com um advogado, com mais pessoas, negociei, mas eu estava comandando esse processo. Negociei a aprovação de um projeto e, quando estava tudo certo, trouxe um deputado do PT, Paulo Fiorilo, para conseguir aprovar. Conversei, negociei, apertei a mão. E ele convenceu o Haddad a não vetar. O Haddad ainda podia vetar. E com isso resolveu o problema de dezenas de milhares de famílias. Assim, veja, eu estou dando um exemplo que eu converso. Eu converso com todo mundo. O exemplo máximo é o Saladino. Se o meu inimigo, o Saladino seria meu inimigo, se o meu inimigo se comporta de uma forma honrada, eu retribuo a honradez dele à altura. É importante isso. O Saladino está lá, eu estou aqui, ele é uma pessoa honrada, vamos dar pelo menos um dia de trégua para recolher os corpos e os feridos, recolhe, não vamos matar criança, não vamos fazer isso, você tem que ter honra. Agora, o que eu pergunto é, todas as pessoas que estão hoje na esfera política, no comando do país, têm honra? Ou é exceção? Você confiaria o futuro do seu filho ao Valdemar da Costa Neto? Você confiaria o futuro do seu neto ao Lula, ao Ciro Nogueira? Mas, Abraão, você concorda que, se não tiver um ponto de equilíbrio nessa discórdia, eu perguntaria para você, se você decidir virar um cargo eletivo, ideologicamente, qual é a legenda hoje? Não sei se você está criando Brasil hoje. 35. Brasil 35. Já temos ele, está aqui, o presidente do partido está aqui, está junto com a gente, já tem o que quiser, governador, senador, deputado estadual e federal. Porque eu enxergo... No estado de São Paulo e no Brasil. O conservador que quiser. Né? Com essa informação, a gente vai ter que encerrar aqui. Eu vou me despedir. A gente contou com a participação... Ficaria conversando com... Daria mais uma meia hora, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a participação. Quero a câmera, por favor, no Carlos Paz. O Carlos Paz, que é analista tributário, aposentado, atuou como presidente do Sind Receita, a proposta de reformulação da medida provisória 258/2005, que criava a unificação da Previdência e da Receita Federal Brasileira. Atuou também como na organização de palestras e eventos na Fiesp, referente ao Código de Defesa do Fisco Contribuinte, a qual contou com a presença de diversas autoridades, foi assessor do ex-ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger.
Carlos, obrigado. Obrigado pela você tua pelo convite participação. e muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Fico foi um muito prazer falar feliz com vocês. de saber que existe uma pessoa do bem que vem conscientizando a população e abrindo o coração para que a gente conheça um pouco mais de você, Abrão, porque aquelas imagens, aquela coisa, a gente já tinha uma ideia totalmente equivocada, me desculpe, mas... Imagina, tá Queria certo. pedir para a produção Muita colocar a distorção. câmera agora no ex-ministro Abraham Weintraub, que é economista, professor da Universidade Federal de São Paulo, ex-diretor do Banco Mundial e ex-ministro da Educação. Abraham, muito obrigado Eu por que ter vindo ao agradeço. nosso estúdio e a gente aguarda você na próxima participação. Foi um grande prazer conversar com vocês, foi muito bacana. E me chama de Abrão só, ex-ministro, ex não sei o Boa que lá, sorte ex não na sei sua o quê. jornada. Ex-cabeludo, ex. Tá ótimo. Prazerzão. Fiquem com Deus. Grande abraço. Você que nos acompanha em mais uma jornada no Protagonismo Regional em Debate, na nossa série especial sobre protagonismo cidadão, o governo é você, hoje com o ex-ministro Abraham Weintraub, que participou conosco no estúdio. Fique conosco, até a próxima semana.